O tema da mensagem de hoje é sabedoria para as decisões. Sabedoria para as decisões. Tiago capítulo 1, verso 5 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Essa versão que eu li aqui é a versão NVI 2011, e se você me der liberdade, quero ler numa outra versão que eu acredito que traz um pouquinho mais entendimento e compreensão, por ser uma linguagem mais próxima daquelas que a gente diz no nosso dia a dia, apesar de que a NVI também não está fora disso, mas eu imagino que você vai entender a diferença. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas, quando pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que Ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se, ora para um lado, ora para o outro. Essa versão é a Nova Bíblia Viva, e ela também traz essa compreensão. Também existe a versão A Mensagem, várias versões de uma mesma tradução. A tradução de João Ferreira de Almeida traz a possibilidade de ter outras versões que são colocadas numa linguagem mais coloquial para nós. Às vezes, alguns versículos acabam perdendo um pouquinho da sua conotação espiritual, porque não é bem o que o texto no original representa, mas aqui eu tive a liberdade de trazer para você, porque traz realmente uma vasta compreensão do que Tiago estava querendo dizer. E por falar em Tiago, o autor dessa epístola, Tiago está aqui escrevendo o que ele denomina as 12 tribos espalhadas ao redor da terra. Para você entender, quando o Senhor Jesus Cristo morre, mas ressuscita, ele passa um tempo com a igreja e depois sobe aos céus. Tiago é o que a gente chama de meio-irmão de Cristo. Esse Tiago não é o irmão de João, lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho? Esse não é o Tiago. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, que não era um dos 12, ele não era um dos discípulos, muito pelo contrário, os estudos mostram que ele oferecia até uma certa resistência para o ministério de Jesus, e o que leva a crer que a gente, via ele crescendo. Eu sei que era uma criança como eu, se tornou um adulto como eu, agora foi apresentado como Deus, o Messias, e ele oferece uma certa relutância, mas começa a ver os fatos. E quando Jesus morre e ressuscita, Tiago fica boquiaberto e acredita no Evangelho com uma força tremenda, e se torna um grande pregador do Evangelho. E aqui ele está escrevendo o que acontece depois que Estevão é perseguido e apedrejado e morre. A igreja se espalha, os cristãos que já tinham se assumido servos do Senhor Jesus Cristo se espalham por toda a terra. Tudo isso é provisão do Senhor, até mesmo na tristeza da morte de Estevão, tristeza para nós, que a gente olha a morte de um panorama diferente do que Deus olha, porque Estevão estava com um semblante de paz, olhando para o céu, falando, Pai, não coloca sobre eles esse pecado não, e ele estava recebendo pedrado, mas estava feliz, porque sabia para onde estava indo. Então a gente precisa encarar a morte de uma outra forma, mas é sempre uma separação, é tristeza porque não estava mais ali. Mas é verdade que acontece o seguinte, Jesus disse, permanecer em Jerusalém. E aí o pessoal ficou, depois que Jesus foi embora, a galerinha estava bem, falando, opa, beleza, estamos tranquilo. É a mesma coisa que a gente fechar a porta. Tem hora que o crescimento da igreja, ele traz mais trabalho do que se ficasse só entre nós, tranquilos. Só que isso não é o que Jesus pediu, ele quer que a gente vá além das 4 paredes. E ali a morte de Estevão faz com que a igreja se espalhe. E agora Tiago vem escrevendo, logo no primeiro versículo, que ele está escrevendo às 12 tribos, ou seja, está representando toda
o povo de Israel espalhado ao redor da terra. E essa carta vai sendo lida, né, espalhada para onde houvesse cristãos. E aqui Tiago está falando sobre sabedoria. E ele não está falando só sobre inteligência. Eu quero que você já acompanhe logo aqui, para você saber, a sabedoria para as decisões, ela diz respeito a outras coisas. Peça para Deus a sabedoria. Sabedoria para as decisões, você vai entender aqui, na explanação dessa mensagem, que ela, na verdade, trata sobre inteligência para decidir situações em meio, às vezes, a tribulações, ou decisões felizes que você quer tomar, mas que você não sabe exatamente o que Deus está querendo trazer ou não. Então Tiago está falando sobre isso, que a gente deve pedir a Deus. Então vamos acompanhar um pouquinho mais alguns pontos aqui, e a gente vai analisando esse texto com mais propriedade. Primeiro ponto para a gente entender, para a gente conquistar a sabedoria para as decisões, busque a intimidade. Obviamente, intimidade com Deus. Busque intimidade. Quer ter sabedoria para qualquer decisão? Busque intimidade com Deus. E o que eu estava dizendo para você, Tiago não está falando somente sobre intelecto, sobre inteligência. Não é a sabedoria aqui de Salomão, que sabia de todas as coisas. Salomão estudou diversas coisas, era letrado em todas as coisas que ele se prontificava a fazer, porque não existiu nenhum homem mais inteligente do que ele na face da terra. Mas não é só essa sabedoria, essa inteligência, é a questão de ter a decisão, de ter domínio sobre questões difíceis ou questões que você precisa saber, de repente, onde morar. Qual é a planta da casa que eu vou construir? Exemplos. Qual é o carro que eu devo comprar? Agora está elétrico, será que eu já compro elétrico? Será que eu compro híbrido? Mas agora eu ouvi falar que tem híbrido, que não é híbrido, que é híbrido, mas não pluga na... O que eu compro? Tudo isso está falando sobre essa questão. Busque intimidade para ter sabedoria sobre as decisões. Intimidade com Deus. Nós precisamos, porque aquele que quer, ele busca estar mais pertinho de Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você entende que a única pessoa que tem o caminho correto para você é o Senhor. Não existe nenhum outro caminho correto. Deus pode usar a palavra de um pastor, de um amigo, do marido, da esposa, de um filho, de um parente, mas é Ele quem vai trazer a decisão. Ele quem traz essa sabedoria, essa inteligência, essa sua capacidade de tomar decisões. Por isso é necessário ser íntimo do Senhor, buscar essa intimidade. É necessário que você esteja pertinho do Senhor para não se perder. Porque eu tenho dito para vocês, uma vez que Satanás, ele encontra resistência nas primeiras investidas dele, ele muda o plano. E Satanás não é muito ardiloso em planos, não. A gente vê que os tiros dele são sempre parecidos. Ele quer impedir a gente de estar numa igreja, de entrar por aquela porta. Então ele oferece uma resistência, ele vem insistindo para que você não venha, e quando ele encontra resistência da sua parte, você está cumprindo o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele tem que fugir. Mas aí ele vê que você chegou, a investida dele não é mais impedir que você chegue. Ele vai querer o quê? Que você, de repente, fique desiludido com a igreja, que você se desaponte com os homens. E só quem abandona a igreja por causa de homens é aquele que nunca chegou por causa de Deus. Porque se a gente chega por causa de Deus, nenhuma desilusão com o ser humano vai nos afastar da presença do Pai dentro de uma igreja. Nenhuma. Porque isso aqui, nós não estamos aqui hoje. Você está aqui por causa do Rodrigo hoje? Desculpa te decepcionar, gente. Tomei um banho meio correndo lá, deu uns 5 minutinhos. Você veio por causa de mim, desculpa, viu? É assim, gente. Tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começar a olhar só para o homem, a gente se decepciona. A gente tem que entender que a gente tem que olhar para o Senhor. E aí a gente olha para o Senhor, ofereceu resistência. Satanás, não vou cair não. Não vou cair não. O homem pode falhar. Pastor Rodrigo hoje não deu nem tempo de passar um perfume, chegou atrasado. Chegou atrasado. Vai pregar, hoje chegou 3 minutos atrasado. Que unção que vai ter um homem desse? Aí você fica decepcionado e vai embora. Só muda os defeitos, viu, gente? Só muda os defeitos. Lá atrás, meus amigos, eles não gostam que fala, não. Mas só muda os defeitos. Não tem nenhum que é mais santo do que o outro, não, esquece isso. O mais santo foi embora. Morreu pagando nossos pecados. Se ele morreu, imagina nós. Está tudo aqui.
Então, não se decepcione por homens. Ele viu que você não vai se decepcionar, você ofereceu resistência. Ele muda a estratégia. Ele vai querer que você, de repente, fale, não precisa estar tão íntimo assim também de Deus, né? Vez em quando tá bom. Vez em quando, não é todos os cultos que precisa ir, gente. Ô, louco, no mês tem o quê? Uns 8 cultos? Imagina, muita coisa. Isso já é fanatismo. Bem que meu avô falava. Não, muita coisa. Não pode. E a gente começa, e Satanás está encontrando resistência no seu coração. Que bom que hoje ele encontrou, né? Você falou, não, Satanás, hoje eu estou indo. Quarta-feira está frio, tenho certeza que você vai, eu vou. E que bom que você está aqui. Você está oferecendo resistência para Satanás. E todas as vezes que você busca intimidade com o Senhor, é estar pertinho dele. Satanás vai enfraquecendo cada vez mais. Dentro de nós é uma luta da carne contra o espírito. Paulo falou para nós sobre isso. É uma gangorra. Todas as vezes que você está aqui alimentando intimidade com Deus, Satanás está perdendo. A carne está perdendo. Está em alta intimidade com Deus, a carne está fraquinha. Aí a gente entra naquilo que a gente fala. Dentro de mim tem 2 forças poderosas, tem 2 lobos brigando. Qual dos 2 que vence? Um é a carne e outro é o espírito. Qual que vence? Aquele que eu alimento. Se um deles estiver mais forte que o outro, se um deles estiver comendo melhor, quem mais a gente tem alimentado, a carne ou o espírito? 8 cultos é muito no mês? O que você acha? São 30 dias, que nem o pastor Vitor falou, na média. 30, 31, e aí? 8 cultos só? Pouco, né? Dá para vir na sexta também orar, hein? Sexta-feira espero você. Esteja sempre alimentando intimidade com Deus, porque isso vai enfraquecer o inimigo. Isso vai fazer ele cair. Isso vai fazer você ter sabedoria nas decisões. Isso vai fazer você entender que o Pai está respondendo nas entrelinhas. Opa, Deus usou minha esposa hoje. Tenho certeza que era Ele. A forma como aconteceu, tenho certeza que é Deus. Quem é íntimo entende como Deus responde. Mulher, se você estiver íntima com Deus mesmo, você vai falar uma palavra que nem você vai falar uma frase que nem você vai acreditar. Olha, Deus usou meu marido hoje. Você vai falar, depois você vai falar, será mesmo? Usou mesmo, oi, que bênção. Como é que está? Está difícil do marido ser usado por Deus aí ou não? Tem uns maridos que dão trabalho, gente. Mulherada busca mais, mulherada ora mais, está mais íntima de Deus. Aí os maridos ficam aí meio panguando. Tem algumas mulheres que não sabem o que é falar essa frase. Ó, Deus usou meu marido. Você vai saber logo, logo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Mulher, precisa ter fé. Acabei de elogiar vocês. Me ajuda, né, gente? Me ajuda. Sei que está frio, mas dá uma força para mim. Logo, logo vocês vão falar que Deus usou o marido de vocês. Amém? Aê, tinha até homem falando amém agora. Repreendido em nome de Jesus. Então, mulheres, estejam atentas para serem íntimas de Deus, para ter sabedoria para as decisões de vocês. Para todas as decisões, tudo. Momento de falar, momento de calar. A gente começa com decisão, será que eu vou fazer aquilo ali? É uma decisão de vida ou morte. E você vê que no dia a dia, nas entrelinhas, você vai conseguir decidir detalhes, por ser cada vez mais íntimo do Senhor, mais íntima do Senhor. E a gente começa a ensinar as crianças, a gente começa a ter intimidade, e a intimidade que nós precisamos ter é como da criança mesmo. Hoje me lembrei da Júlia. A Júlia, com 3 aninhos, ela já falava para a gente que queria ter um irmãozinho e uma irmãzinha. A Bia falava que o papai e a mamãe ia ter dois menininhos, porque era injusto. A mamãe tinha 2 companheiras e o papai estava sem nenhum. Deus vai mandar 2 companheiros. Ah lá, o pastor Vitor foi abençoado pela oração da Bia. Agora, dá um trabalho agora, mas vai ser bênção. Está sem dormir lá, está com olheira, mas vai ser bênção. As crianças têm muita intimidade. Eu precisei ouvir isso de uma médica de fora, sabe, secular. Dentro da UTI, nós contamos o testemunho da Júlia, a médica falou, as crianças, e ela, líder lá, chefe da UTI neonatal, ela falou assim, as crianças têm uma intimidade com Deus, que a gente quando cresce vai perdendo. Olha só. E é bem verdade, é o que a Bíblia diz, é o que Jesus falou. Então a gente precisa ser íntimo. A Júlia falava, nem para pensar, será que é? Será que mamãe e papai quer? Não, será que tem que vir um primeiro? A gente como papai e mamãe, quando ela falou a primeira vez, a gente falou, ai meu Deus do céu, agora vai se desapontar com Jesus, porque ela vai pedir um irmãozinho, uma irmãzinha, de repente Deus manda mais 2 irmãs, de repente Deus manda mais 2 irmãos. Aí quando ela falava, a gente queria ir lá, sabe aquele negócio de adulto bobo?
Não, filho, olha, sabe o que é? O papai do céu vai mandar ou um irmãozinho ou uma irmãzinha. Ela falava, tá bom, tá bom nós dois, né? Porque tá aí os dois que você conhece, né? Veio casal de gêmeos, né? Será que Deus fez porque a Júlia pediu? Ou será que a Júlia estava tão íntima que estava entendendo o que Deus ia fazer? Será que Deus mandou Davi e o Natã porque a Bia pediu? Ou será que a Bia estava tão íntima que já entendia? Quando você souber, você me responde. Eu ainda não sei. Eu sei que Deus, ele tem, quando a gente está íntimo dele, ele tem liberdade para ajustar os nossos desejos para os propósitos que ele tem para a nossa vida. E só quem está íntimo consegue ter sabedoria para todas as decisões, porque o Senhor sussurra o que ele quer fazer, ou alguma coisa que de repente, é como se você já foi numa excursão onde de repente o pessoal avisa, daqui a pouquinho a gente vai virar à direita e vai passar no museu tal. A gente vai virar à esquerda e vai passar numa casa que fulano de tal morou. Já viu? De repente quem está íntimo de Deus fala assim, filho, não vai continuar, você achou que estava indo reto, mas tem um desvio aí na frente, eu vou tirar você um pouquinho à direita, o caminho vai ficar tranquilo. A hora que chega ali onde todo mundo desespera, você, tranquilo. Mas está todo mundo desesperado. Não, fique em paz, eu sei que está tudo em ordem aqui. Quem é que aproveita disso? Quem é íntimo de Deus. Sabedoria para as decisões, busque intimidade. Tiago está falando sobre qualquer dificuldade, qualquer decisão que você precise tomar. Às vezes a gente acha que é só quando a gente está naquele desespero, né? É muito bom quando está no desespero, porque é mais difícil para ouvir. Mas tem uma outra coisa que é muito difícil. Outro dia eu citei aqui sobre Josué, e também falei na nossa reunião aqui na igreja, falando com o pessoal da junta, né? Agora a gente tem oficialmente a nossa junta, você já sabe disso, depois que nós emancipamos, agora essa igreja é irmã lá da igreja central, não é mais filha. Então nós temos aqui a nossa junta e tal. E nós estávamos falando sobre a questão de nem sempre, quando a igreja tem caixa para fazer alguma coisa, está precisando de 5 mil reais, nós temos no banco, vamos pagar. Não, nós temos que orar. Falei para você que Josué encontrou a primeira cidade que ele foi conquistar, que chamava Jericó. Muito bem, Jericó. Ele foi lá numa estratégia, cirandaram ali em volta, 6 dias, no 7º, deram 7 voltas lá para gritaram, caiu todas as muralhas, tranquilo, os caras ficaram, opa, estamos cheios de poder. Chegou na próxima cidade, era? Faz de conta que você está com dor. Quando você está com dor, você faz o quê? Ai, a Dani fala oi, tá bom, então não deu certo. Não era oi, Dani, era ai. Ai. Eles falaram, tá tranquilo, aí é um ovinho perto de Jericó, tá tranquilo, vamos lá. Tomaram uma piaba, gente, tomaram uma piaba. Primeiro, porque não foram falar com Deus. Segundo, porque o povo estava em pecado. Mas se Josué tivesse levado o povo para falar com Deus, Deus já ia falar, nem vai, porque os caras tão sujos aí, tá ruim para vocês. Aí o que acontece? Foram lá tomar uma piaba, tiveram que voltar miudinho, falar com Deus. Ou seja, quando você achar que está tudo tranquilão, tem dinheiro no banco, é só tomar decisão qual carro eu compro, puf, caiu. Esqueceu de falar com Deus. Não esqueça, busque intimidade. A hora que tiver muito lá embaixo, e a hora que tiver muito lá em cima, e no meio do caminho também, viu? Não esquece, não esquece. Porque muita gente, a hora que fica super bem, será que Satanás não está esperando você ficar super bem? Deus querendo te abençoar, a hora que você ficar super bem, ele faz você decolar? Conhece gente que só queria uma chacrinha, aí agora não tem mais tempo nem de vir nos domingos, porque chega no final do dia, no domingo tem que arrumar a chácara, porque na segunda-feira eu trabalho. Não é todo culto que dá para ir, mas estava em todos, gente. Até quando não ia ter culto, ele azucrinava o pastor para abrir a igreja, ver se ele podia orar. Agora conseguiu uma caixinha de fósforo, vigia, busca intimidade, porque às vezes o pedido que tem no seu coração, aí Deus não pôde dar ainda, porque sabe que se você subir, você cai. Busca intimidade. Você vai ter sabedoria para as decisões. Amém? Quem não foi embora ainda, diga glória a Deus. Amém. Tem uns que estão na dúvida, mas você não foi embora, você está aqui ainda, fica tranquilo. Peça sem duvidar. Segundo ponto, peça sem duvidar. O verso 6 disse, peça, porém, com fé, sem duvidar. A fé só é eficaz na sua vida se você mostrar atitudes. Não basta falar que crê. Crê até o capeta crê. Mais do que nós.
Você de vez em quando tem dúvida se Deus está olhando por você, se Deus existe, se Deus será, mas se Deus existisse não acontecia e tal. Sabe aquelas lutas que você tem dentro de você que você nem fala, nem deixa sair a palavra que você tem medo que os outros ouçam? Satanás não tem. Ou seja, ele crê mais do que a gente. Mas ele não tem atitude de quem crê. Pelo contrário. E às vezes a gente fala que crê, mas não tem atitude também. Nós temos que pedir sem duvidar, pedir para Deus sabedoria, pedir para Deus discernimento nas decisões, sem duvidar. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de nós. E a palavra diz, a palavra é clara: peça e lhe será dado. Peça e lhe será concedido. Isso é uma promessa. Peça sem duvidar e lhe será concedido. Então nós não podemos duvidar. Nós temos que ter atitudes, porque a fé só é eficaz se ela for acompanhada pela obediência. Nós precisamos obedecer. Quando Deus trouxer qualquer tipo de atitude, obedeça. Nós falamos da oração aqui, de repente você está aí precisando tomar uma decisão. Você fala, nossa, a mensagem é para mim hoje e tal. Vai ter oração sexta. Aí você fala, não, está frio, já vim na quarta, tá bom já. Se Deus está, se foi só eu e o pastor Vitor falando, pode ficar em casa, viu? Não vai ganhar nada. Talvez não dê tempo de eu tomar banho de novo. Tem gente que não vai nem me abraçar, gente. Viu? Fica tranquilo, as partes que eu falei é no meio dos pés lá, sabe? Você não vai sentir cheiro nenhum, viu? Deu tempo de passar um sabonetinho, fica tranquilo. Mas sexta eu não sei como é que vai estar, na correria. Se for só por causa de mim e do pastor Vitor, nem precisa vir. Mas se Deus falar para você vir, obedeça. Obedeça ao Senhor. Se Deus falar para você estar aqui domingo de novo, obedeça. Se tem um outro lugar para você ir, numa oração, tal, gente de Deus abençoado, obedeça. Não pelo convite da pessoa, obedeça a Deus. Mostre que a sua fé está acompanhada das suas obras. Tiago fala sobre isso. Só obra não vira nada. Agora, eu provo minha fé pela minha atitude. Portanto, crer, eu obedeço. Eu mostro atitudes. Então, você precisa pedir sem duvidar. Sem duvidar é continuar caminhando como se já existisse. Já agradeceu por uma coisa que você pediu? O pastor Vitor falou, nós estamos orando pelos pedidos. Foram pedidos lá para Jerusalém. O pastor Vitor mesmo levou nossos pedidos. Alguns de vocês não estavam aqui ainda. Vocês podem fazer, nós instruímos a fazer 5 pedidos aliados ao Espírito Santo, né? Coisa que você quer tirar da sua mente. Espírito Santo, sempre, sempre, sempre. Jesus morreu, rasgou o véu, para a gente poder ter acesso ao trono do Pai. Nada que a gente fizer aqui vai ser sem orientação do Espírito. Então, peça para o Espírito Santo 5 pedidos. Nós estamos vivendo o 6º mês já desse ano. Começou ontem, pisquei 2 vezes e já estamos em junho. Peça algumas coisas para realizar até dezembro. Você que já pediu, continue orando por isso. Você já começou a agradecer por isso? Peça sem duvidar. Você pediu aliado ao Espírito Santo? Já está realizado no céu. Se você não duvidar, começa já a agradecer. Peça sem duvidar e você vai obter. Não adianta só a gente ficar acreditando na existência de Deus, só que achar que a direção que Ele traz está no mesmo patamar que um conselho de um amigo. Conselho do amigo eu faço se eu quero. Conselho do pastor eu faço se eu quero. Mas se Deus falou, eu preciso obedecer. Isso é não duvidar. Será que era mesmo? Tem gente que já recebeu a mesma palavra 3 vezes, de pessoas distintas que nem te conhecia. Você ainda está em dúvida. Você precisa pedir sem duvidar, porque aí você vai receber direcionamento, vai receber a palavra. Jesus falou, se você pedir, estiver ligado ao Pai, estiver alicerçado ao Pai, seus pedidos já serão abençoados, porque vai estar ligado à vontade do Pai. E aí você vai receber. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. Às vezes está pedindo, mas não tem fé. Pediu errado. Porque dentro do coração fala, será que Deus se importa com isso mesmo? E Ele se importa. Uma mente que fica na dúvida, ela vai colocar a vontade perfeita do Pai para a sua vida, vai colocar como uma hipótese qualquer. Aí a palavra que é soberana sobre a sua vida se tornou estatística. Pode até ser que daria certo, né? E você fica perdendo seu tempo, sua vida. E Satanás tem mais espaço para fazer você cair. Porque você passou o ano inteiro, acabei de falar, 6 meses. Estamos vivendo o 6º mês aqui. Daqui a pouco acaba 6 meses desse ano. E aí você fala, não aconteceu nada, não senti nada da presença do Pai. Mas às vezes o Pai está falando e você está duvidando. Peça sem duvidar.
Ouça o que ele vai falar e pratique, porque aí isso fortalece e te ajuda a resistir aos dias maus. Opa, eu estou passando por um desvio aqui, mas eu tenho certeza que foi o Senhor que falou, o Senhor já me falou que ia ter esse desvio, e eu já estou em paz, e vou continuar marchando. Satanás olha e fala, a hora que chegar naquele desvio ali, ele desanima. Não, chega ali e fala, não, já sabia. Mas Deus te falou alguma coisa? Não, mas eu estou sentindo uma paz que quando eu busco intimidade, eu sei o que Deus me dá de paz. E eu vou só obedecer agora o que Ele está falando. E aí você obedece, Satanás quebra a cara de novo. E dia após dia a gente faz ele quebrar a cara em nome de Jesus. E a gente consegue alcançar a sabedoria para todas as decisões, para as mais pequenininhas ou para as maiores e mais pesadas da nossa vida. Tudo vem da parte do Senhor. Você precisa experimentar isso na sua vida com toda a convicção. E o terceiro e último ponto, acalme as suas inquietações. O que Tiago disse? Que aquele que pede sem muita certeza, esse daí é aquele que está inquieto. Você já viu alguém que precisa tomar decisão andando para lá e para cá? E coça a cabeça e vai. É isso, é a onda do mar. Já ficou observando o mar lá ou não? De acordo com que o vento bate, tem hora que está mais alto, tem hora que está mais baixo. Olha a analogia que Tiago está trazendo desde aquela época, hein, gente? Ele escreveu por volta de 50 depois de Cristo. Nós estamos em 2026. Você vê as pessoas desesperadas, mas eu não sei, mas eu preciso fazer. Não, calma, irmão. Tem gente que até irrita a gente. Fala, calma, filho. Vai mudar o quê? Se tiver alguma coisa para a gente fazer, tem aqueles que são pangaré também, né? Esses daí dá vontade de passar o carro em cima. A hora que a coisa está ali pegando fogo, que dá para remediar, a gente fala, vamos se organizar aqui, vamos remediar ali. O cara está ali, Ou é muito tranquilo em Deus, mas geralmente é muito pangaré, né? Está nem vendo o que está acontecendo. Sério? Não, aonde que foi que eu não vi? Só comigo que irrita, não? Senhor, só de lembrar alguns já fica vermelho porque o sangue ferve. Esses não. Mas também o que fica para lá e para cá, fala, irmão, peraí, calma, senta aí. O que vai mudar? O que dá para nós fazer? Eu conheço um amigo lá de Pindamonhangaba. Uma vez ele estava no meio de uma lagoa, mas lá no meio, sem carona para voltar. A carona ia demorar mais 2 horas. Tocou o telefone e falou assim, lá na beira do barranco, na hora que chegar na prainha, tá uma muvuca, mas tá cheio. Ele só ia embora depois de 2 horas. Esse rapaz mas ficou bravo. E agora? O que será que nós vamos fazer lá? E eu querendo pescar, gente. Imagina eu lá, sentadinho, querendo ver o peixinho picando desse tamanho assim, picando, e o cara, e agora, o que nós vamos fazer? É daqui 2 horas, amigão. Não, mas não sei o que, irmão, não vai ter o que você fazer, você vai infartar aí agora? Não dá nem para eu te salvar se você infartar, você vai morrer, vai me dar trabalho, vai ficar morto aí 1h30 mais ou menos, para depois te levar embora. Não vai adiantar nada, ia adiantar o quê, gente? E vai chegar na beira do barranco depois. O que aconteceu na hora que nós chegamos na beira do barranco? Já não tinha mais nada, estava tudo lindo. Deus está trabalhando, gente. Tem coisa que não dá para você mudar. E você fica que nem a onda do mar, lá, balançando para lá e para cá. Não vai arrastar eu não, filho. Nem a pau. Respira. Entenda que você não pode ficar sendo agitado para lá. Isso não é sabedoria. Acalmar a inquietação é sabedoria, encontrar sabedoria para as decisões. Quantas e quantas vezes no silêncio o Senhor responde. Você é agitado para lá e para cá e Deus trazendo escuta, faz isso aqui. Você não consegue nem ouvir. E se fizer isso aqui? E você lá agitado, não, mas pega aquilo lá, já tentou fazer isso aqui? Aí chega um e fala, e se fizer aquilo? Aí a hora que vai, deu meia hora, cansou, coração está numa batedeira, sentou, não aguenta mais, falou assim, e se fizer aquilo lá? Nossa, que ideia, por que você não me falou antes? Meu irmão, faz meia hora que eu estou te falando, cara, você está inquieto aí, não ouve a resposta. Acontece ou não acontece? Acalma suas inquietações, respira, entenda que o cara que é agitado, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E aí Tiago está falando assim, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem a mente dividida, é instável em tudo que faz, ou seja, não vai receber nada do Senhor, não está preparado. Não está preparado. Acalma seu coração, respira, tranquiliza, para você poder vencer as inquietações. São inquietações. Parece que está com formiga. Calma, respira. Isso aí só vai te dar arritmia, dependendo da idade, você infarta. Começou o frio agora, ajuda nós. Vai infartar não, dá um trabalho, tem que fazer até boca a boca, velho.
Não está fazendo mais boca a boca agora, é só massagem cardíaca, né? Dá bem, glória a Deus. Mas é isso. Quer sabedoria para tomar suas decisões? Busca mais intimidade, fica mais pertinho do Pai, consiga pedir sem duvidar, treina isso, pedir sem duvidar, vai acontecer. Pai, posso pedir? Isso aqui eu queria, Pai, já vou começar a agradecer, é um exercício. Dentro do seu coração você tem total certeza que vai acontecer? Não tem, não precisa mentir não. Não tem, mas você já começa a agradecer, vai acontecer. Mas como assim, cara? Você é louco? Vai acontecer. Ah, mas não sei o que dizer. Vai acontecer. Mas você é doido, tem um monte de chance para não dar errado. Então, mas já que eu vou falar uma besteira, que eu também não sei se vai dar errado ou não, eu vou falar uma besteira boa. Vai acontecer. Pronto. Aí você acalma dentro de você toda e qualquer inquietação. É um exercício. Até para respirar. Deixar o ar entrar direitinho, segura um pouquinho, solta. Até para dormir, sabia? Até para dormir. Às vezes a gente deita e não consegue dormir, não acontece só com você, comigo às vezes também, demora um pouco para dormir, e vira lá, e se eu fizer assim? Não, se eu tomar a decisão daquele jeito, será que vai dar? Você começa até a deixar de conseguir dormir, só que no outro dia, quando você não dormiu, no outro dia você está melhor ou você está pior? Pior, você não dormiu, ou seja, as inquietações vão só acumulando mais, e vai dando sucessão. Aí no outro dia você está calminho ou está nervoso? Está nervoso. A hora que vê, brigou com a pessoa errada, que nem tinha nada a ver com o assunto. Meu Deus, minha inquietação foi eu quebrar o pau com fulano de tal. Rapaz, agora tem que pedir desculpa. É só uma ladeira após a outra. É só tranqueira. Acalma seu coraçãozinho. Eu não sei em qual situação você está mais fraco em cada um desses 3 pontos. Mas uma coisa eu sei. Todos nós precisamos de sabedoria para todas as decisões da nossa vida, todas. Deixar de decidir às vezes dá errado, decidir o caminho que não era para ser vai dar errado. Nós precisamos dessa sabedoria para as decisões. E hoje Deus deixou 3 exercícios para a gente aqui, para a gente praticar. Agora cabe a mim e a você ver qual deles, ou se de repente são os 3. Nós vamos agora ficar de pé, pode ficar de pé por favor, para a gente